A mão dela segurava firme a corda grossa que prendia a vaca marrom, os pés batendo na estrada de terra que subia em direção à casa onde tinha nascido, o sol da tarde queimando as costas, os suores correndo pelo rosto, e atrás dela, parados no meio da estrada como sentinelas de julgamento, estavam os dois idosos que tinham lhe dado a vida, mas que 1 ano atrás tinham tirado dela qualquer chance de dignidade. Seu Miguel com 70 anos e corpo curvado por doença recente, Dona Rosa com 67 anos e corpo definhado por tratamento que não estava funcionando. E a distância entre Ana e eles, aqueles 20 metros de estrada empoeirada, era muito mais que física. Era abismo de mágoa, de rejeição, de dor que tinha quase destruído ela, mas que agora, de forma incompreensível para qualquer observador, ela estava disposta a atravessar. Ana tinha vindo caminhando da cidade com aquela vaca, 3 quilômetros sob sol forte. Tinha comprado aquele animal com dinheiro que ganhou suado. Tinha escolhido vaca boa de raça leiteira e estava trazendo como presente para os pais que a tinham expulsado grávida, dizendo que ela não era mais filha deles. Estava voltando não porque eles pediram, não porque se arrependeram, mas porque tinha descoberto que estavam doentes e sozinhos, e algo dentro dela, algo que ela mesma não entendia completamente, não conseguia deixá-los morrer abandonados, mesmo depois de tudo que fizeram. E ali estava o pai, seu Miguel, o rosto marcado pela paralisia de um derrame recente, o braço esquerdo pendurado inútil ao lado do corpo, bengala tremendo na mão direita, e quando viu Ana se aproximando com aquela vaca, o rosto dele mudou. Não foi surpresa feliz, não foi emoção de reencontro, foi raiva, foi aquele orgulho ferido de homem que tinha tomado decisão e não gostava de ser confrontado com consequências dela. E a boca torta pela paralisia se abriu, e a voz saiu pastosa, mas cheia de veneno. Você não é bem-vinda aqui, você envergonhou esta família, não tem mais lugar nesta casa. Vai embora antes que eu te ponha para fora de novo. Ana parou a 10 metros deles. A vaca mugiu baixo, sentindo a tensão no ar. E Ana respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha construído no último ano, todo o orgulho que tinha conquistado, sobrevivendo sozinha quando eles a abandonaram. E disse com voz que tentava não tremer: eu não vim pedir abrigo, não vim implorar aceitação, eu vim porque soube que vocês estão doentes. Soube que o senhor teve derrame e a senhora está com câncer. Soube que estão sozinhos, sem ninguém cuidando. E eu vim cuidar de vocês. Vim porque mesmo depois de tudo ainda são meus pais. E família não se abandona mesmo quando família abandona você. O silêncio que caiu foi mais pesado que o ar quente daquela tarde. Dona Rosa, que estava parada ao lado do marido com um lenço na cabeça, escondendo a careca da quimioterapia, levou mão trêmula aos lábios e começou a chorar silenciosamente. Mas seu Miguel ficou ainda mais duro, ainda mais inflexível e disse: eu não preciso de você, não preciso da sua pena, não preciso que volte aqui fingindo ser boa filha, quando você foi desgraça da nossa vida. Então pega essa vaca e vai embora, vai viver sua vida de vergonha longe daqui. Ana sentiu as palavras cortarem como faca. Sentiu o impulso de gritar de volta, de dizer tudo o que tinha guardado no peito durante aquele ano de sofrimento, mas engoliu a raiva, engoliu o orgulho ferido e disse algo que sabia que ia mudar tudo ou não ia mudar nada, mas que precisava ser dito. Eu trouxe uma vaca de presente para vocês. É vaca boa, que vai dar leite. Pode ajudar com dinheiro que sei que está curto por causa dos tratamentos. E eu não vou morar aqui. Vou ficar na pensão da cidade. Mas todo dia eu venho, faço comida, limpo casa, dou remédio, cuido de vocês e vocês não precisam me perdoar. Não precisam fingir que me amam. Apenas me deixem fazer o que é certo. Me deixem ser filha mesmo que vocês não queiram ser pais. Antes de continuarmos esta história, que vai revirar cada emoção que você tem guardada sobre família, sobre perdão, sobre orgulho e reconciliação, eu preciso saber de você que está me ouvindo agora.
de qual cidade você está nos acompanhando. Se você está ouvindo de Curitiba, de Florianópolis, de Caxias do Sul, de qualquer interior do Brasil, onde essas histórias ainda acontecem todo dia, onde pais expulsam filhos por vergonha e depois ficam sozinhos colhendo o que plantaram, deixe seu like agora. Mostre que você faz parte desta comunidade de pessoas que acreditam em segunda chance, que acreditam que perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado, que acreditam que orgulho é luxo caro demais que destrói famílias. Se inscreva neste canal, porque toda semana eu trago histórias que vão te fazer questionar se você está sendo o tipo de pai, de mãe, de filho que realmente deveria ser. Histórias que vão te lembrar que tempo passa rápido demais e que reconciliação adiada vira reconciliação impossível quando a morte chega. Agora vamos descobrir juntos como aquela moça tinha chegado àquele ponto, como tinha sido expulsa grávida 1 ano antes, como tinha sobrevivido contra todas as probabilidades e, principalmente, como aquele reencontro doloroso na estrada de terra ia transformar não só 3 vidas, mas toda uma comunidade que tinha aprendido a julgar, mas esquecido de amar. Ana tinha crescido obediente, tinha sido boa filha durante a infância e adolescência. Acordava cedo para ajudar na roça, ia para a escola na cidade num ônibus velho que vinha buscar as crianças da zona rural. Voltava e ajudava mais. Fazia lição de casa à noite, na mesa da cozinha, iluminada pela lamparina quando faltava luz. E sempre sonhou em estudar mais, em fazer faculdade, especificamente veterinária, porque amava animais, porque queria cuidar, porque via tanto sofrimento nos bichos da região que não tinham atendimento adequado e queria mudar aquilo. Mas os pais não tinham dinheiro para pagar faculdade. Mal tinham para sobreviver com o que tiravam do sítio pequeno, e a universidade pública mais próxima ficava na capital a 200 quilômetros, então parecia impossível. E Ana tinha se resignado a ficar ali. Casar com algum rapaz da região, ter filhos, repetir a vida que a mãe tinha tido. Até que aos 18 anos, ela conheceu professora que veio dar aula na escola da cidade. Professora jovem da capital que via potencial em Ana, que incentivou ela a tentar, que disse que existia universidade pública na capital. E ela podia trabalhar de dia e estudar de noite, que era difícil, mas possível. E Ana decidiu tentar, conversou com os pais. Houve briga terrível, porque seu Miguel achava que moça solteira não devia morar sozinha na cidade grande. Mas Ana insistiu. Prometeu que ia trabalhar honestamente, que ia visitar todo mês, que ia fazer eles orgulhosos. E finalmente, depois de muita discussão, os pais aceitaram, deram bênção relutante. E Ana partiu com mala pequena e coração enorme de esperança. Os 10 anos seguintes foram de luta brutal. Ana chegou na capital sem conhecer ninguém. Dormiu 2 semanas em albergue até conseguir emprego como faxineira em clínica veterinária. O dono da clínica, Dr. Henrique, era homem bom que viu a dedicação dela. Ofereceu quartinho nos fundos da clínica em troca de ela fazer limpeza e atender telefone. E Ana aceitou agradecida. E além desse emprego, pegou mais 2, faxina em casas de família de manhã, clínica de tarde e à noite, cursinho preparatório para vestibular. Ana estudava a madrugada inteira, dormia 3 horas, acordava e repetia. Foi assim durante 2 anos até passar no vestibular de veterinária. E quando ligou para os pais, dando a notícia, chorou de felicidade. E os pais choraram também. Pela primeira vez, seu Miguel disse que estava orgulhoso. Disse que a filha dele tinha dado certo. E Ana sentiu que todo o sacrifício tinha valido a pena. A faculdade foi ainda mais difícil, porque além de trabalhar para se sustentar, tinha que estudar conteúdo pesado. Mas Ana era determinada. Fez todos os estágios que podia, aprendia rápido, e o Dr. Henrique, que era dono da clínica onde ela trabalhava, começou a deixar ela ajudar nos atendimentos. Ensinou técnicas, e Ana foi se tornando boa profissional mesmo antes de formar. Aos 25 anos, Ana se formou, voltou para São João dos Campos com diploma na mão. Os pais fizeram festinha pequena, chamaram vizinhos
E seu Miguel apresentava a filha dizendo: esta aqui é minha filha, a doutora. Ela é veterinária, estudou na capital. E Ana via o orgulho no rosto do pai e sentia que tinha cumprido a missão dela. Tinha honrado a família, tinha feito diferente. Mas Ana não quis ficar no interior. Não tinha estrutura ali para a clínica veterinária. Voltou para a capital. Continuou trabalhando com o Dr. Henrique, que agora pagava salário de veterinária completo. E a vida estava boa. Estava finalmente estável. Até que aos 26 anos, Ana conheceu Ricardo. Ricardo tinha 28 anos, era representante comercial, bonito, charmoso, bem falante. E Ana, que tinha passado 10 anos focada só em trabalho e estudo, nunca tinha namorado sério. Então, quando Ricardo apareceu interessado nela, dizendo que ela era linda, que era inteligente, que era especial, ela caiu de cabeça, se apaixonou rápido. E em 3 meses, estavam morando juntos no apartamento minúsculo que ela alugava. Os pais não sabiam que ela estava morando junto. Ana tinha mentido, dizendo que ele era só namorado, porque sabia que morar junto sem casar era mais um daqueles pecados que a mentalidade da família dela não aceitava. Então escondeu, visitava sozinha, mantinha a aparência de moça certinha que os pais queriam. O relacionamento com Ricardo foi bom nos primeiros meses. Ele era atencioso, carinhoso, mas aos poucos foi mudando. Começou a beber demais, a chegar tarde, a ser grosseiro. E quando Ana descobriu que estava grávida aos 27 anos, 3 meses depois de engravidar, quando contou para Ricardo, esperando que ele ficasse feliz, a reação dele foi devastadora. Ele disse que não queria filho, que era muito novo para ser pai, que não estava pronto. E Ana disse que ia ter o bebê com ou sem ele. E Ricardo fez as malas e saiu. Simplesmente saiu. Bloqueou ela em tudo. Desapareceu. E Ana ficou ali sozinha no apartamento, com o exame de gravidez positivo na mão e mundo desabando. Ana pensou em fazer aborto, pensou sério, porque estava com 4 meses só. Estava sozinha, não tinha estrutura emocional. Mas toda vez que pensava nisso, sentia algo dentro dela, dizendo que não, que aquele bebê era vida, que merecia chance. Então decidiu ter, mas precisava de ajuda, precisava de família. Então juntou coragem e voltou para São João dos Campos para contar para os pais, para pedir que deixassem ela ficar ali até o bebê nascer, até ela se organizar. A chegada dela naquela tarde de junho de 2022 foi momento que marcou para sempre. Ana desceu do ônibus na praça da cidade, barriga de 4 meses já começando a aparecer. Pegou carona com o vizinho até o sítio e quando entrou pela porteira de madeira, viu os pais na varanda. E eles viram ela e viram a barriga e a expressão do pai mudou na hora, de surpresa feliz para raiva absoluta. Seu Miguel desceu da varanda com passos pesados, chegou perto de Ana e disse: "Você está grávida?" E Ana respondeu que sim. E ele perguntou: "Cadê o pai da criança?" E Ana disse que ele tinha ido embora. E a explosão veio. Seu Miguel gritou que ela tinha desonrado a família, que tinha jogado no lixo tudo que eles tinham ensinado, que tinha virado vagabunda que engravida de homem que nem casa com ela, que não ia permitir que filha dele virasse fardo, virasse vergonha para a família inteira. Ana tentou explicar, tentou dizer que não tinha planejado, que tinha sido enganada, que precisava de ajuda, mas seu Miguel não quis ouvir. Disse que ela tinha feito escolha. Agora tinha que viver com consequência. E Dona Rosa estava na varanda chorando, mas não desceu. Não defendeu a filha, apenas chorava e balançava a cabeça. E quando Ana olhou para a mãe, implorando ajuda, Dona Rosa desviou o olhar, escolheu o marido, escolheu a opinião da comunidade, escolheu o medo do julgamento em vez da filha. Seu Miguel disse: "Você tem até amanhã de manhã para sair. Não quero você aqui, não quero essa vergonha debaixo do meu teto. A cidade inteira já deve estar falando. Eu não vou aguentar a humilhação. Então você vai embora e não volta. Você não é mais minha filha. Você morreu para mim hoje." Ana implorou, caiu de joelhos na terra, pediu pelo amor de Deus. Disse que não tinha para onde ir,
que precisava de família naquele momento, mas seu Miguel virou as costas e entrou em casa. Bateu a porta e Dona Rosa entrou atrás dele. E Ana ficou ali na frente da casa onde tinha nascido, expulsa, rejeitada, sozinha com uma vida crescendo dentro dela e nenhum lugar para ir. Ana dormiu aquela noite na casa da vizinha que teve pena. Dona Lourdes, senhora de 60 anos que era parteira da região, ela acolheu Ana, deu sopa, deu cama e de manhã deu dinheiro para a passagem de volta para a capital. E Ana voltou chorando o caminho inteiro. Voltou destruída, voltou sem família, sem namorado, sem rede de apoio, apenas com um bebê na barriga e força que não sabia se tinha. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Ana. Ela continuou trabalhando na clínica veterinária. Dr. Henrique percebeu que algo estava errado. Perguntou e Ana contou tudo. E ele foi gentil. Disse que ela podia continuar trabalhando até não conseguir mais. Que não ia demitir ela, que ia ajudar no que pudesse. E aquela bondade de estranho, quando a própria família tinha abandonado, fez Ana chorar dias. Ana trabalhou até o 8º mês. Barriga enorme, inchada, exausta, e no 9º mês, quando as contrações começaram, estava sozinha no apartamento, pegou o táxi para o hospital público, deu entrada sozinha, foi para a sala de parto sozinha e deu à luz sozinha, sem ninguém segurando a mão, sem ninguém dizendo que ia ficar tudo bem. E quando a enfermeira colocou Helena nos braços dela, aquele bebê pequeno e perfeito, Ana olhou para aquela criança e pensou: eu não tenho nada, não tenho família, não tenho estrutura, mas tenho você. E vou fazer você ter vida melhor que a minha, juro que vou. O pós-parto foi terrível. Ana teve depressão pós-parto severa, ficava horas olhando para a parede, não conseguia parar de chorar. Sentia vontade de sumir, de desaparecer. E numa noite terrível, quando Helena tinha 2 meses e chorava sem parar, Ana sentou no chão do apartamento e pensou em desistir. Pensou em entregar a filha para a adoção, ligar para a assistente social e dizer que não conseguia. Mas então Helena parou de chorar. Olhou para ela com aqueles olhos grandes e sorriu, primeiro sorriso da vida. E algo dentro de Ana quebrou, mas também se consertou. Ela abraçou a filha e disse: eu não vou desistir, eu não vou deixar você, nós vamos conseguir juntas. Ana voltou a trabalhar quando Helena tinha 3 meses. Colocou ela em creche pública que aceitava bebês e voltou para a clínica. E Dr. Henrique tinha novidade. A sócia dele, doutora Beatriz, tinha visto o trabalho de Ana antes dela tirar licença. Tinha ficado impressionada e queria oferecer sociedade. Queria que Ana virasse sócia da clínica, dividisse lucros, participasse das decisões, porque viam nela não só competência técnica, mas também dedicação, caráter, tudo que procuravam em parceira de negócio. Ana não acreditou, achou que era pegadinha, mas era sério. Assinaram um contrato e, de repente, Ana, que estava no fundo do poço 6 meses antes, que tinha sido expulsa de casa grávida, que tinha dado à luz sozinha, agora era sócia de clínica veterinária, tinha renda melhor, tinha futuro, tinha dignidade de volta. Os 8 meses seguintes foram de crescimento. A clínica prosperou. Ana provou ser excelente veterinária. Os clientes amavam ela, os animais respondiam bem ao tratamento dela e ela alugou apartamento melhor. Comprou carro usado, organizou a vida, criava a Helena com todo o amor que tinha e pela primeira vez, desde a gravidez, sentia que ia dar certo, que tinha conseguido construir algo bom sozinha. Foi numa manhã de abril de 2023 que Ana recebeu ligação que mudou tudo. Era Dona Lourdes, a vizinha que tinha acolhido ela naquela noite terrível, 1 ano antes. E a voz dela estava pesada. Ana, eu liguei para te contar. Não sei se você quer saber, mas seu pai teve derrame há 6 meses. Ficou com sequelas. E sua mãe descobriu câncer de mama há 3 meses. Está fazendo quimioterapia. E eles estão sozinhos lá no sítio. Ninguém está cuidando direito. A comunidade leva comida às vezes, mas ninguém fica. E eu acho que você devia saber mesmo que eles te trataram mal. Ana ficou em silêncio processando aquilo. Os pais que tinham expulsado ela estavam doentes, estavam sofrendo. E parte dela sentiu satisfação mórbida.
Pensou: bem feito. Eles colhem o que plantaram. Me abandonaram e agora estão sozinhos. Mas outra parte maior, parte que ela não conseguia desligar mesmo tentando. Sentiu dor, sentiu preocupação, porque eram os pais dela, porque tinha amado eles a vida inteira apesar de tudo. Porque não conseguia simplesmente esquecer. Ana passou 2 dias pensando. Conversou com a doutora Beatriz, que disse: Ana, você precisa fazer o que seu coração mandar. Se você sentir que precisa ajudar eles, vai, a gente segura a clínica aqui. Você tira quantos dias precisar. Família é complicado, mas é família. E Ana decidiu, ia voltar, não ia pedir desculpas porque não tinha feito nada errado. Não ia implorar aceitação porque não precisava mais. Ia voltar como filha que cuida de pais doentes e ia levar Helena. Ia levar a neta, que eles se recusaram a conhecer, e ia mostrar para eles e para a cidade inteira que ela tinha vencido, que tinha construído vida boa apesar de tudo. E Ana teve mais uma ideia. Ia comprar vaca boa, de raça leiteira, e ia dar de presente para os pais, porque no interior vaca é símbolo de riqueza, de estabilidade, e ela queria mostrar que tinha prosperado, que não era mais a menina grávida expulsa, era a mulher bem-sucedida que tinha superado rejeição e construído um império pequeno, mas digno. E foi assim que Ana chegou naquela tarde, caminhando pela estrada de terra, com Helena no colo e vaca na corda. Foi assim que o confronto aconteceu. E agora, com seu Miguel dizendo que ela não era bem-vinda, Ana não recuou, ficou firme e disse: Eu não estou pedindo permissão, estou avisando. Vou ficar na pensão da dona Lourdes. Mas todo dia venho aqui, faço comida, limpo casa, dou remédio, cuido de vocês e vocês não precisam me aceitar. Apenas não me impeçam de fazer o certo. Seu Miguel tentou responder, mas a paralisia facial piorou quando ele ficou nervoso e as palavras saíram embaralhadas. E Ana viu ali, viu a fragilidade do pai, que sempre foi forte. Viu o homem que a expulsou, agora dependente de ajuda. E sentiu mistura estranha de raiva e pena. Mas a pena venceu. Então, ela amarrou a vaca no poste da cerca, colocou Helena no chão segurando a mão dela e disse: Eu vou agora, mas amanhã de manhã eu volto e vou continuar voltando. E vocês podem brigar, podem xingar, podem me expulsar 100 vezes, mas eu vou continuar vindo porque vocês são meus pais e eu aprendi a amar mesmo quando não sou amada de volta. Ana virou as costas e foi embora. Caminhou de volta os 3 quilômetros até a cidade, Helena reclamando que estava cansada. E Ana a carregou no colo. E quando chegou na pensão da dona Lourdes, se jogou na cama e chorou. Chorou porque tinha sido difícil, porque tinha doído ver os pais daquele jeito, mas ainda sendo cruéis. Chorou porque não sabia se estava fazendo a coisa certa ou sendo idiota. Mas no fundo, sabia que era a coisa certa. Porque perdão não é para quem merece, é para quem precisa, e ela precisava perdoar para se libertar. No dia seguinte, Ana acordou cedo, deixou Helena com dona Lourdes, preparou marmitas com comida caseira que tinha cozinhado na pensão e caminhou de volta para o sítio. Quando chegou, a porta estava trancada. Bateu, ninguém atendeu. Bateu de novo. E finalmente dona Rosa abriu. Olhou para Ana sem dizer nada. E Ana disse: Trouxe almoço, vim fazer faxina. Vim dar banho no pai se ele precisar. Vim fazer o que for necessário. Dona Rosa hesitou. Olhou para trás, onde seu Miguel estava sentado na poltrona velha da sala. Ele fez sinal negativo com a cabeça, mas Dona Rosa, pela primeira vez em 1 ano, desobedeceu o marido, abriu a porta e deixou Ana entrar. E seu Miguel explodiu: Rosa, você está traindo eu. Está deixando essa desgraça entrar aqui. Mas Dona Rosa disse algo que nunca tinha dito. Miguel, ela é nossa filha, eu errei. Eu deveria ter defendido ela. E agora ela está aqui querendo ajudar. E eu não vou expulsar ela de novo. Ana ficou chocada. Nunca tinha visto a mãe enfrentar o pai. Nunca tinha visto Dona Rosa ter opinião própria. E aquilo foi primeiro rachadura no muro de rejeição. Primeira indicação de que talvez, apenas talvez, reconciliação fosse possível. Os dias seguintes foram de rotina estranha. Ana chegava todo dia de manhã, fazia café, limpava a casa,
Lavava roupa, cozinhava almoço, preparava remédios, e seu Miguel a ignorava. Fingia que ela não existia, mas Dona Rosa começou a falar com ela. Perguntas pequenas no começo. Como está o tempo? Choveu na cidade? Mas depois perguntas maiores. Como você está se sustentando? Onde está morando? E Ana respondia com paciência, contava sobre a clínica, sobre ser sócia, sobre Helena. E via a mãe processando aquilo, percebendo que a filha que tinha sido expulsa não tinha morrido na sarjeta, tinha vencido. Foi na segunda semana que Dona Rosa pediu: traz minha neta aqui, eu quero conhecer ela. E Ana no dia seguinte levou Helena, a menina de 1 ano e meio, com olhos enormes e cachos escuros. E quando Dona Rosa viu a neta, o rosto dela desmoronou. Ela caiu de joelhos ali na sala e abraçou a criança e chorou. Chorou como não tinha chorado quando expulsou a filha e disse: eu sinto muito por ter te abandonado, por não ter te defendido, por ter escolhido orgulho em vez de amor. Eu sou covarde, sou fraca e não mereço teu perdão, mas te peço mesmo assim. Ana ajoelhou ao lado da mãe, abraçou ela e disse: eu te perdoo, mãe. Te perdoo, porque segurar raiva me machuca mais que te perdoar. Te perdoo porque quero que Helena conheça a avó dela. Te perdoo porque vida é curta demais para desperdiçar guardando mágoa. Mas seu Miguel não perdoou, não pediu desculpas, continuou irredutível, sentado na poltrona vendo a cena, mas sem participar, sem ceder 1 centímetro do orgulho dele. E Ana respeitou, não forçou, apenas continuou cuidando dele, como cuidava da mãe. E os meses foram passando, e a saúde dos dois foi piorando. Dona Rosa respondeu mal à quimioterapia. O câncer tinha metástase para os ossos. Os médicos deram 6 meses, e seu Miguel teve segundo AVC menor que piorou as sequelas. Ele agora precisava de cadeira de rodas para se locomover. E a dependência dele de Ana aumentou. E quanto mais dependente ficava, mais raiva parecia ter, mas uma raiva silenciosa, uma raiva que era na verdade vergonha. Vergonha de ter expulsado a filha e agora precisar dela. Vergonha de estar sendo cuidado por quem rejeitou. Foi numa tarde de setembro, 5 meses depois de Ana ter voltado, que seu Miguel finalmente quebrou. Ana estava dando banho nele, coisa íntima e difícil. Ele na cadeira de banho e ela lavando as costas dele com cuidado. E de repente ele começou a chorar. Não chorou alto, foram lágrimas silenciosas que escorriam misturadas com água do chuveiro. E Ana viu, parou o que estava fazendo e esperou. E finalmente seu Miguel disse com voz arrastada pela paralisia: eu errei muito, te expulsei grávida. Abandonei você quando você mais precisou. Escolhi orgulho em vez de filha. E agora você está aqui, me dando banho, me alimentando, me cuidando. E eu não mereço tua bondade. Não mereço teu perdão. Mas eu peço de joelhos se eu pudesse ajoelhar. Me perdoa, filha, me perdoa por ter sido pai horrível, por ter colocado a opinião dos outros acima de você, por ter te feito sofrer. Ana abraçou o pai ali mesmo, os dois molhados debaixo do chuveiro. Ela chorou no ombro dele, chorou anos de dor, de rejeição, de solidão, e disse: eu te perdoo, pai, te perdoo porque te amo, porque você é meu pai e sempre vai ser. E porque eu quero que a gente tenha paz nos dias que restam, porque eu aprendi que perdão não é concordar com o que foi feito, é escolher não deixar o erro do outro envenenar minha vida. A partir daquele dia, a dinâmica mudou completamente. Seu Miguel começou a chamar Helena de netinha, começou a pedir para Ana contar histórias da vida dela, de como tinha sobrevivido, de como tinha prosperado, e ouvia com mistura de orgulho e arrependimento. Orgulho por ver que a filha era forte e arrependimento por não ter estado presente para essa jornada. Dona Rosa piorou rápido. Em novembro já estava de cama. A dor nos ossos era constante. A morfina era aumentada toda semana. E numa manhã ela chamou Ana, segurou a mão dela e disse: obrigada por ter voltado. Obrigada por não ter nos abandonado como nós te abandonamos. Você é mulher melhor que eu. É mãe melhor que eu fui. E você vai criar Helena maravilhosamente. E eu vou morrer em paz,
sabendo que minha filha é incrível, apesar de mim, e não por causa de mim. Dona Rosa morreu no fim de novembro, dormindo, sem dor, por causa da morfina. E o funeral foi pequeno, poucas pessoas foram. E durante o enterro no cemitério da cidade, seu Miguel segurou a mão de Ana e disse: "Eu não tenho muito tempo também. O médico disse que o coração está fraco. Pode ser questão de semanas ou meses, mas eu quero que você saiba. Eu quero que Helena saiba quando crescer. Que o avô dela errou feio, mas no final entendeu. Entendeu que amor é mais importante que orgulho, que família imperfeita é melhor que solidão perfeita e que sua mãe me ensinou isso. Me ensinou sendo melhor do que eu merecia." Seu Miguel durou mais 3 meses. 3 meses em que Ana cuidou dele integralmente. Largou a clínica nas mãos da sócia, mudou para o sítio, dormia no quarto que tinha sido dela quando criança e passava os dias conversando com o pai, ouvindo histórias da vida dele, da infância difícil que ele teve, do pai violento que ele teve, dos medos que ele carregou. E Ana entendeu. Entendeu que pessoas machucadas machucam outras pessoas, que dor não tratada vira arma, mas que mesmo assim, mesmo entendendo, o erro não deixa de ser erro. Apenas deixa de ser monstro incompreensível e vira tragédia humana. Seu Miguel morreu em fevereiro, também dormindo, também em paz, e antes de morrer, 2 dias antes, quando ainda estava consciente, ele chamou Ana, deu para ela a escritura do sítio, tinha colocado no nome dela e disse: "Este sítio é seu, foi onde você nasceu, é sua herança, e eu queria ter te dado muito mais. Queria ter te dado amor incondicional, apoio, presença, mas pelo menos deixo isso. E deixo o pedido de desculpas, que não é suficiente, mas é sincero. E deixo orgulho, orgulho de ter filha incrível, que é melhor pessoa do que eu jamais fui." O enterro de seu Miguel foi maior que o de Dona Rosa. Mas gente veio, e durante o velório, muitas pessoas se aproximaram de Ana. Vizinhos conhecidos da igreja e pediram desculpas. Disseram que tinham julgado ela errado, que tinham fofocado, que tinham virado as costas quando ela precisou. E que agora viam que ela era exemplo de caráter, de perdão, de como ser humano de verdade. E Ana aceitou os pedidos de desculpas, mas não esqueceu. Não esqueceu que aquelas mesmas pessoas tinham feito ela sofrer, mas escolheu não guardar amargura, porque amargura só envenena quem guarda. Ana vendeu o sítio 6 meses depois. Não queria morar ali. Tinha vida na capital, tinha clínica que ia bem, mas com o dinheiro da venda, criou o Instituto. Instituto Rosa e Miguel de Apoio à Mãe Solo, instituto que dava abrigo temporário, ajuda psicológica, capacitação profissional, creche, tudo que ela não teve quando foi expulsa grávida, tudo que poderia ter salvado ela de meses de sofrimento. E o instituto cresceu, ajudou dezenas de meninas, salvou vidas. E Ana sentia que tinha fechado o ciclo. Tinha transformado dor em propósito, tragédia em legado. E assim chegamos ao final desta história devastadora sobre orgulho, rejeição, perdão e reconciliação. E agora é hora de refletirmos sobre as lições profundas que ela nos ensina, porque você não ouviu esta história até aqui por acaso. Não chegou neste ponto sem motivo. Talvez você precise entender algo sobre perdão, sobre família, sobre as escolhas que está fazendo ou deixando de fazer. A primeira lição é sobre como orgulho destrói famílias. Seu Miguel expulsou a filha grávida por causa de orgulho, por medo do que a cidade ia falar, por querer manter a aparência de família perfeita. E esse orgulho custou 1 ano de sofrimento para todos. Custou relacionamento com a filha, custou conhecer a neta, custou paz. E no final, quando estava morrendo, ele percebeu que tinha desperdiçado tempo precioso, mas percebeu tarde demais. Então, antes de você escolher orgulho em vez de amor, antes de você expulsar filho, filha, pai, mãe, irmão, por causa do que os outros vão pensar, lembre-se que a opinião dos outros não vai estar do seu lado quando você estiver sozinho morrendo. A segunda lição é sobre perdão que liberta. Ana tinha todo o direito de deixar os pais morrerem sozinhos, de se vingar, de dizer que eles mereciam sofrer, mas ela escolheu perdoar, escolheu cuidar, e aquilo libertou ela, porque perdão não é para quem é perdoado.
É para quem perdoa, é tirar peso das costas, é escolher paz em vez de amargura, é entender que segurar raiva machuca mais você do que a pessoa que você odeia. A terceira lição é sobre como prosperidade é melhor vingança. Ana não voltou pedindo esmola, voltou bem-sucedida, sócia de clínica, dona de carro, criando filha bem, e aquilo falou mais alto que qualquer palavra. Provou que não precisava dos pais para vencer, que tinha construído vida boa sozinha. E essa é a lição poderosa. Quando te rejeitam, quando te diminuem, não gaste energia se vingando, gaste energia prosperando. Porque sucesso de quem foi rejeitado é tapa na cara silencioso, mas eficaz em quem rejeitou. A quarta lição é sobre não perpetuar dor. Ana podia ter virado igual aos pais, podia ter sido mãe rígida e julgadora com Helena, podia ter repetido o padrão de rejeição, mas ela conscientemente escolheu quebrar ciclo, escolheu ser mãe diferente, escolheu amor incondicional. Isso é ato revolucionário, é recusar-se a passar adiante o veneno que você bebeu. A quinta lição é sobre tempo. Dona Rosa e seu Miguel tiveram chance de se reconciliar antes de morrer, mas milhares de famílias não têm. Milhares de pais morrem brigados com filhos. Milhares de filhos morrem sem ter feito as pazes com pais, porque deixaram para depois, porque acharam que tinha tempo, porque orgulho era mais importante. Mas tempo acaba, tempo não espera, tempo não dá segunda chance. Então, se você está brigado com alguém da família, se está guardando mágoa, se está esperando a outra pessoa dar primeiro passo, não espere, porque pode não haver amanhã. E a última lição, a mais importante de todas, é que família imperfeita é melhor que solidão perfeita. Melhor ter família bagunçada, mas presente, do que ter orgulho intocável, mas estar sozinho. Melhor perdoar e ter paz, do que estar certo, mas estar amargurado. Melhor amor com falhas, do que perfeição sem amor. Agora eu te pergunto, e quero que você reflita com honestidade brutal. Tem alguém na sua família que você expulsou? Rejeitou, abandonou por causa de escolhas que eles fizeram, por causa de orgulho, por causa de medo do julgamento. E se essa pessoa morresse amanhã, você conseguiria viver em paz ou ia carregar culpa o resto da vida? Então por que você está esperando para consertar? Por que você não liga agora? Por que você não vai até a casa? Por que você não pede perdão ou oferece perdão? Se esta história mexeu com você, se tocou em ferida que você estava tentando ignorar, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre perdão, sobre reconciliação, sobre não deixar orgulho destruir família. Se inscreva neste canal para mais histórias que vão te fazer repensar valores, que vão te lembrar do que realmente importa, que vão te dar coragem para fazer o que você sabe que precisa fazer, mas está com medo. Comente aqui embaixo. Me conta, você está brigado com alguém da família? Você precisa perdoar ou pedir perdão? Você está deixando o orgulho estragar relacionamento importante? Compartilha, porque quando colocamos em palavras, tomamos mais consciência e mais coragem. E até a próxima história. Lembre-se sempre, orgulho é luxo que ninguém pode pagar. Custa caro demais, custa relacionamentos, custa paz, custa amor. Então escolha humildade, escolha perdão, escolha amor imperfeito em vez de solidão perfeita e reconcilie-se enquanto ainda há tempo, porque amanhã não é garantido para ninguém.